Será que no jogo da política é o jogo do vale tudo, em que você pode usar de todas e quaisquer armas das quais dispõe? Será que você não poderá provar desse próprio veneno que tanto destila? Veja a vinheta e acompanhe meus comentários do início ao fim. Bem, caro amigo, cara amiga, mais uma vez aqui com cada um de vocês para meus comentários habituais e, primeiramente, peço a cada um que inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber notificações e, se acaso puder e quiser, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este meu trabalho e este meu canal. Pois bem, em política, na realidade, durante toda essa minha vivência, já vi muita coisa. Já vi ameaças, já vi gente morrer por conta de política, gente ser ameaçada, gente apanhar, gente desmoralizada, porque, pelo visto, o normal para quem está nesse meio é esse jogo sujo acontecer de verdade mesmo. Bem, na realidade, não é dessa forma que deveria ser. Mas veja bem o que ocorreu ontem com Ciro Gomes, que é candidato ou pré-candidato à presidência da República em 2022, e com o seu irmão Cid Gomes, que é senador da República. Aquele do trator que quase foi morto pela polícia militar de seu próprio estado. Pois bem, Ciro Gomes tem aquela mania espalhafatosa de fazer política e atirar para todos os lados, inclusive para aquelas pessoas que um dia foram seus aliados, e ele não mede limites para atacar, inclusive, o ex-presidente Lula, de quem ele foi ministro da infraestrutura, e na época em que ele foi ministro, foi quando foi dado o pontapé inicial para a transposição do Rio São Francisco. Então, sua metralhadora giratória vai de um lado ao outro, atingindo, inclusive, Lula, para ver se amealha votos do PT e do próprio candidato ou pré-candidato Lula em 2022. E isso se não aplicarem mais um golpe daqui para lá, em menos desses 10 meses em que vão ocorrer as eleições presidenciais e estaduais em 2022. Pois bem, Ciro Gomes foi alvo de uma ação da Polícia Federal e também o seu irmão e outras pessoas mais no restante do país. E isso, vejam só, uma ação cautelar criminal por um indiciamento de algo que aconteceu num processo licitatório
para reforma ou construção do Castelão, no Ceará, estádio de futebol para a Copa de 2014, e isso ocorreu lá do ano 2010, 2012, 2013, e como é que vem uma decisão cautelar emitida por um juiz federal para buscar e apreender, invadir as casas de Ciro Gomes e de seu irmão Cid Gomes, justamente depois de passados quase 10 anos ou menos de 10 anos, e como é que cabe uma medida cautelar dessa natureza de busca e apreensão para resguardar que tipo de prova se já passou todo esse tempo. Isso tem muito a ver com a candidatura de Ciro Gomes para a presidência da República ano que vem, e também por tudo aquilo que ele diz contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, contra o próprio Sérgio Moro, e também, vejam bem, e também contra o próprio ex-presidente Lula. O único que ele não poderia mirar sua metralhadora giratória era justamente contra Lula, principalmente que a partir do momento que ele começou a atacar Lula com virulência, ele só vem caindo nas pesquisas, quando deveria estar subindo. O Sérgio Moro, um juiz picareta, ou ex-juiz parcial, entra nessa disputa e já praticamente supera o seu lugar, mesmo que aí haja um empate técnico. E isso, na realidade, minha gente, atacar Lula, eu acredito, foi a pior coisa de Ciro. Mas a vingança não vem através de Ciro. Certamente, tudo isso não passa de uma armação em que por trás está o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que está instrumentalizando a Polícia Federal como um braço miliciano a serviço de seu governo. E vejam lá o que poderão fazer daqui para as eleições do ano que vem, utilizando e instrumentalizando a Polícia Federal e também o Judiciário no uso de uma justiça que, ao invés de aplicar os instrumentos legais para fazer valer os ditames da lei, ela está sendo instrumentalizada para atender alguém, ao interesse de alguém. E essa é a verdade, principalmente nessa busca e apreensão ocorrida no dia de ontem, 6 horas da manhã, constranger pessoas renomadas no país, como Ciro Gomes e Cid Gomes, não é fácil, porque eu já enfrentei como advogado isso aqui na região, quando invadiram a casa de um prefeito dessa região, e eu fui acudi-lo nesse horário. Chegaram 6 horas da manhã, vasculharam tudo, recolheram o computador, recolheram vários equipamentos, recolheram até recibos, e realmente é muito constrangedor e não é nada fácil, e a repercussão para Ciro Gomes é tão negativa a ponto de seus aliados, estarem pressionando, de acordo com a Isto É, para que ele retire a sua candidatura, para que a verba destinada ao partido seja distribuída em maior quantidade para os candidatos a deputados federais e estaduais, porque qual é o interesse do partido em manter Ciro Gomes quando ele está oscilando na casa de 5% a 6% de intenção de votos? Então, minha gente,
Ciro Gomes é muito bom, é um cara sério, é um cara que realmente tem um conhecimento fora do comum, é um cara que tem um projeto para o país e ele, na realidade, diz muitas verdades e não acredito ou não há de se acreditar que em 40 anos de vida pública ele tenha deslizado tanto para chegar a ser investigado pela Polícia Federal. E vejam bem que nessa época da licitação lá no estado dele, no Ceará, ele não tinha mandato político, não era agente político, não era agente público. Então, como justificar essa investida da Polícia Federal numa busca e apreensão com atraso de quase 10 anos? Será que isso não está cheirando muito mal? Será que isso não faz fruto de uma armação vingativa perpetrada pelo presidente da República, instrumentalizando como instrumentalizada está a PF e parte do judiciário brasileiro, que deveriam exercer as suas funções constitucionais e não estão fazendo isso. Mas mesmo Ciro, sendo um dos grandes críticos do presidente Lula, ainda assim Lula, em seu tweet, emitiu uma nota nos seguintes termos. Lula oficial. Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato e presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. Vejam bem, o próprio Lula se solidarizou com Ciro Gomes e Cid Gomes, e vejam que na hora que saiu essa nota de Lula, Ciro Gomes estava dando uma entrevista em Datena, chamando Lula de ladrão e criticando o lulopetismo alcunhado por ele. Então, minha gente, não se justifica porque Lula já sofreu na pele, já comeu o pão que o diabo amassou, e Ciro Gomes está provando, em parte, do próprio veneno que tem destilado contra o próprio presidente Lula, que na realidade foi em defesa dele, quando no mesmo momento estava sendo por ele atacado. Então, Lula, mais uma vez, mostra a sua grandeza de homem público, de cidadão, de estadista, e merece realmente ser o presidente deste país. Então, amigos e amigas, era isso que tinha a dizer nesta tarde de hoje. E está aí meu livro Catador de Ilusões e também o livro Enquanto Deus Dormia. Dê um presente a quem você ama para ler esse meu livro, porque ler traz conhecimento, educação, abre a mente e um futuro para quem gosta de leitura. Então, até amanhã com mais os meus comentários.